Você está ansioso sobre o futuro, preocupado com possibilidades que talvez nunca aconteçam, acordando à noite pensando em cenários catastróficos. E agora vou te contar algo que parece completamente contraditório. Quanto mais você pensa em coisas ruins, menos elas te afetam. Isso não é pensamento negativo destrutivo. Isso é uma prática milenar que mudou minha vida. E hoje vou te mostrar exatamente como funciona. Meu nome é Michel, e há 3 anos eu vivi em um estado constante de ansiedade. Não era ansiedade patológica que precisasse de medicação, mas era aquele tipo de preocupação silenciosa que corrói você de dentro para fora. Eu acordava pensando em possibilidades ruins. Entrava em uma reunião importante e imaginava todos os jeitos como ela poderia dar errado. Recebia um e-mail de meu chefe e imediatamente meu coração acelerava, porque meu cérebro já estava construindo narrativas de desastre. Meu sono era ruim. Minha disposição para trabalhar em projetos importantes diminuía porque parte da minha energia mental estava sempre dedicada a combater esses pensamentos ansiosos. Foi quando descobri uma prática que os estoicos antigos chamavam de premeditatio malorum. O nome soa assustador. Premeditatio malorum significa literalmente meditação sobre mares. Visualização negativa. Quando li sobre isso pela primeira vez, minha reação imediata foi: por que alguém praticaria deliberadamente pensar em coisas ruins? Não seria isso piorar minha ansiedade? Mas decidi estudar mais profundamente, porque fui atraído pelo paradoxo. Os maiores pensadores da história romana e grega antiga praticavam isso diariamente. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Esses eram homens que não tinham tempo para práticas inúteis. Se eles dedicavam tempo a isso, precisava haver algo real acontecendo. A lógica por trás da premeditatio malorum é revolucionária quando você realmente entende. Nossa ansiedade não vem da realidade. Ela vem da incerteza. Quando você não sabe o que vai acontecer, seu cérebro tenta preencher as lacunas. E como nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência, ele naturalmente pensa nas piores possibilidades. Você tem uma apresentação em 1 semana. Seu cérebro não pensa, talvez vá bem. Ele pensa, e se eu esquecer tudo? E se meu chefe acha que sou incompetente? E se eu perder meu emprego? E se isso destruir minha carreira? Viu como rápido sua mente escala o cenário? O que os estoicos descobriram é que quando você deliberadamente traz esses cenários para a consciência, quando você não apenas os pensa passivamente, mas ativamente os visualiza com detalhes, algo mágico acontece. Você começa a se desensibilizar a eles. Além disso, e isso é crucial, você começa a responder ativamente, em vez de reativamente. Em vez de seu cérebro gerar esses cenários no fundo da sua mente enquanto você tenta fazer outras coisas, você os traz para a luz e responde a eles. Você planeja. Você se prepara. E quando você se prepara, a ansiedade diminui dramaticamente. Quando comecei a praticar isso, comecei pequeno. Toda manhã, logo após acordar, eu dedicava 10 minutos para isso. Eu pensava em uma coisa que me deixava ansioso. Pode ser qualquer coisa. Uma apresentação próxima. Uma conversa difícil que precisava ter com um cliente. Um problema de saúde que estava preocupando meus pais. Eu escolhia um tópico e então, deliberadamente, eu visualizava a forma como aquilo poderia correr mal. Mas aqui está a chave que a maioria das pessoas não entende, não é apenas visualizar o mal. Visualizar o mal é a sua resposta a ele. Vou dar um exemplo concreto. Eu tinha uma apresentação importante marcada com investidores potenciais para meu negócio. Normalmente, nos dias anteriores a uma coisa assim, eu passaria horas em um estado de ansiedade leve, apenas preocupado. Com a premeditatio malorum, eu fiz diferente. 2 dias antes da apresentação, eu me sentei em um lugar tranquilo e deliberadamente imaginei como as coisas poderiam correr mal. Imaginei que eu esqueceria meus pontos principais. Imaginei que alguém faria uma pergunta que eu não soubesse responder. Imaginei que meu computador não funcionaria e eu não teria acesso às minhas slides. Imaginei que ninguém se interessaria no que eu tinha a dizer e a sala inteira ficaria em silêncio incômodo. Imaginei que os investidores decidiriam que meu produto não era viável.
Agora, em vez de deixar esses pensamentos apenas existirem, eu os desenvolvi. Eu pensei, se meu computador não funcionar, o que eu faria? Bem, eu levaria meu notebook como backup. E se aquele também não funcionasse? Eu praticaria minha apresentação de memória. Eu já fiz isso antes. Sou capaz. Se alguém fizer uma pergunta que eu não soubesse responder, eu diria a verdade, que não sei a resposta agora, mas vou pesquisar e voltar com ela. Essa é uma resposta muito mais forte do que tentar blefar. Você vê o que aconteceu aqui? Ao visualizar os cenários ruins, eu naturalmente comecei a fazer planos. E uma coisa mágica acontece quando você tem um plano: a ansiedade diminui. Seu cérebro sabe que você está preparado. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é realismo que leva à ação. A apresentação foi bem. Mas não é por isso que eu menciono essa história. A razão pela qual menciono é porque, semanas depois, alguém realmente fez uma pergunta que eu não sabia responder. E porque eu já havia visualizado esse cenário e já havia planejado como lidar com ele, eu simplesmente respondi com calma e confiança: vou pesquisar isso e voltar com você. Meu cliente ficou impressionado com minha honestidade e meu comprometimento com a qualidade. Mas deixe eu voltar para o ponto maior. Quando comecei essa prática regularmente, algo misterioso aconteceu com minha ansiedade geral. Não desapareceu imediatamente. Mas semana após semana, percebi que eu acordava menos vezes à noite com pensamentos ansiosos. Percebi que meu peito não apertava mais quando recebia um e-mail de meu chefe. Percebi que eu podia me concentrar em trabalhos importantes sem aquele ruído mental constante ao fundo. Eu comecei a rastrear isso. Nem que fosse apenas em uma escala de 1 a 10. A minha ansiedade no início era, eu diria, um 7 ou 8 constante. Era aquele tipo de ansiedade que você não percebe completamente porque virou sua linha de base, mas que definitivamente afeta sua qualidade de vida. 6 meses depois de praticar premeditatio malorum todo dia, minha ansiedade era um 3 ou um 4. E aquela sensação ocasional de ansiedade, quando ela vinha, era muito mais manejável porque eu tinha uma ferramenta para lidar com ela. Ao longo do tempo, eu comecei a entender a psicologia por trás disso em um nível mais profundo. A premeditatio malorum funciona porque tira o poder do desconhecido. Há uma razão pela qual as crianças têm medo do que está debaixo da cama, mas quando você levanta a cama e mira uma lanterna, o medo desaparece. Não porque descobriu que não há nada lá, mas porque agora é conhecido. Seu cérebro pode parar de trabalhar no overdrive tentando prever ameaças. Além disso, essa prática te ajuda a perceber algo profundo. Na maioria dos casos, você já tem recursos para lidar com as coisas ruins que você imagina. Quando você visualiza uma apresentação dando errado e você pensa em como responderia, você percebe que sobreviveria. Você é mais resiliente do que acha. Seu cérebro ansioso trata todas as possibilidades ruins como mortais, quando na verdade, na grande maioria dos casos, você já tem as ferramentas e a resiliência para lidar com elas. Os estoicos entenderam algo que a psicologia moderna está apenas começando a confirmar. A exposição repetida a um estímulo, mesmo que imaginário, reduz a resposta emocional a ele. Isso é desensibilização, e é por isso que essa prática funciona tão bem. Cada vez que você visualiza um cenário ruim, você não apenas se prepara para ele, você também reduz a carga emocional associada a ele. Agora deixa eu ser honesto contigo. Isso não é a resposta para tudo. Se você tem um transtorno de ansiedade clinicamente diagnosticado, você precisa trabalhar com um profissional. Essa prática é um complemento poderoso, não um substituto para cuidados profissionais. Mas se você é como a maioria das pessoas, que carrega um nível de ansiedade que reduz a qualidade de vida sem ser patológico, isso pode ser transformador. Quero compartilhar com você como eu estruturei essa prática para obter os melhores resultados. Primeiramente, eu dedicava tempo específico para isso. Não era algo que eu fazia aleatoriamente durante o dia. Eu acordava cedo, cerca de meia hora antes de minha família, e eu passava 10 a 15 minutos apenas com isso. Havia algo sagrado em fazer isso no começo do dia, quando minha mente era clara e não havia distrações. Segundo, eu era específico com os cenários. Não generalizava como,
E se tudo der errado? Era sempre, e se isso acontecer em tal contexto específico? Essa especificidade fazia meu plano mental ser muito mais prático. Terceiro, para cada cenário negativo que eu visualizava, eu deliberadamente pensava em minha resposta a ele. Não era apenas premeditatio malorum, era premeditatio malorum seguida de planejamento de resposta. Os estoicos chamavam essa segunda parte de premeditatio bonorum, e era igualmente importante. Quarto, eu rastreava como me sentia. Não obsessivamente, mas uma vez por semana, eu fazia uma reflexão rápida. Como meu nível de ansiedade está? Estou dormindo melhor? Estou conseguindo me concentrar melhor? Essas métricas simples me ajudavam a manter a prática consistente, porque eu podia ver os resultados. O que eu descobri após meses praticando isso é que a ansiedade não vem de coisas ruins reais. A ansiedade vem da sensação de desamparo perante o desconhecido. Quando você transforma o desconhecido em conhecido, quando você adiciona um plano de resposta a qualquer cenário que seu cérebro pode imaginar, você recupera sua sensação de agência. E a agência é o antídoto para a ansiedade. Houve um momento específico em que eu percebi que essa prática tinha realmente funcionado. Era uma época em que meu negócio enfrentava algumas dificuldades reais. Não eram imaginadas. Clientes estavam saindo, receita estava caindo. Esse era um cenário que eu tinha visualizado muitas vezes durante meus períodos de premeditatio malorum. E quando a realidade efetivamente aconteceu, sim, eu senti ansiedade. Mas foi uma ansiedade diferente. Era uma ansiedade focada, prática, que me levava à ação, em vez de uma ansiedade paralisante que roubava meu sono e meu foco. Eu imediatamente comecei a implementar as estratégias de resposta que eu havia mentalmente preparado semanas antes. Diversifiquei minha fonte de receita. Melhorei meu atendimento ao cliente. Reduzi custos onde havia desperdício. Essa era exatamente a resposta que eu já havia visualizado. E porque eu já havia pensado nisso de antemão, minha implementação foi muito mais rápida e eficiente do que teria sido se estivesse apenas reagindo ao pânico. Essa situação que era potencialmente desastrosa terminou sendo um ponto de virada no meu negócio. Não porque as coisas correu perfeitamente, mas porque eu tinha um plano, tinha preparado minha mente, e podia agir com clareza em vez de com pânico. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando eu comecei a estender essa prática além apenas de questões profissionais. Comecei a visualizar possibilidades ruins em outras áreas. Visualizei os cenários em que meu relacionamento poderia enfrentar desafios. Visualizei as situações em que minha saúde poderia ser afetada. E em cada caso, eu não apenas visualizava o cenário ruim, eu pensava no que eu faria se aquilo acontecesse. Essa expansão da prática foi ainda mais impactante. Percebi que estava carregando ansiedade sobre muitas coisas que nunca havia nem sequer pensado em como lidar com elas. E apenas ao gastar alguns minutos visualizando e planejando uma resposta, eu transformava essas preocupações nebulosas em planos práticos. Houve um período em que minha mãe foi diagnosticada com uma doença séria. Naturalmente, isso trouxe muita preocupação e ansiedade para toda a família. Mas porque eu havia praticado premeditatio malorum em relação à saúde dos meus pais, eu já havia pensado previamente em como seria lidar com isso. Eu não estava completamente preparado, nada poderia te deixar completamente preparado para algo assim. Mas minha mente não estava em total pânico, porque ela já havia processado esse cenário. Pude ser mais presente, mais útil, menos dominado pela ansiedade própria. Os estoicos antigos praticavam isso porque eles entendiam algo fundamental sobre a natureza humana. Nós somos mais fortes do que pensamos. E muitas vezes, a única coisa que nos paralisa é a incerteza e a falta de um plano. Quando você remove a incerteza através da visualização e adiciona um plano de resposta, você se torna praticamente invencível. Marco Aurélio, que era o imperador romano mais poderoso do mundo, ainda assim dedicava tempo em seu diário privado para escrever sobre possibilidades ruins e como ele responderia a elas. Ele não fazia isso porque era pessimista. Ele fazia isso porque era sábio. Ele sabia que preparar sua mente era a melhor forma de preparar sua vida. Agora, alguns meses após começar essa prática regularmente, minha vida havia mudado de forma subtil mais profunda. Não havia nada dramático.
Não ganhei na loteria. Não recebi uma promoção inesperada. Mas meu dia a dia era diferente. Meu sono era melhor. Minha relação com minha esposa era melhor porque eu estava menos tenso. Meu trabalho era melhor porque minha mente não estava dividida entre a tarefa atual e preocupações vagas sobre o futuro. Minhas amizades eram melhores porque eu tinha energia emocional para dar às pessoas que amava. E o número que mais importava, minha ansiedade havia diminuído em aproximadamente 70%. Não inteiramente. A ansiedade é uma parte normal da experiência humana. Mas aquela ansiedade de fundo constante que reduzia minha qualidade de vida? Isso foi embora. O que eu aprendi é que a Premeditatio Malorum não é uma prática de pessimismo. É uma prática de realismo. É reconhecer que coisas ruins podem acontecer, e então, em vez de deixar esse reconhecimento ficar escondido no fundo da sua mente criando ansiedade, você o traz à luz, o examina, e você planeja uma resposta. Quando você faz isso, a coisa má perde seu poder sobre você. Se você está aqui agora, assistindo este vídeo, e você carrega ansiedade que reduz sua qualidade de vida, eu quero convidá-lo a experimentar. Escolha uma coisa que te deixa ansioso. Dedique 10 minutos amanhã de manhã para visualizar como aquilo poderia correr mal. E então dedique outros 10 minutos para pensar em como você responderia se aquilo realmente acontecesse. Apenas isso. Faça isso por uma semana e perceba como você se sente. Os estoicos praticavam isso há 2000 anos porque funciona. E agora você tem acesso a essa mesma ferramenta. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo.